Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. O comentário de um protestante que eu não uso Bíblia. Meus vídeos é o que então? Isso aqui é o que, meu querido? Bíblia. A Bíblia vem da onde? Da igreja. Vem da divisão? Não, meu querido. Vem da igreja católica. Compilada, organizada por São Jerônimo em 382. Simples entender isso. Olha só. Você tem que tomar vergonha na sua cara e parar de ficar xingando os outros. Vai ler Bíblia vocês, com visão do magistério. Não com suas próprias visão. Entanto, a Bíblia fala em 2 Pedro 20, uso pessoal, interpretação pessoal é proibido, meu querido. Todos os argumentos seus, protestante, eu já estudei. Já estudei a vida de várias igrejas, várias adulterações, vários pastores falando do mesmo assunto, a mesma ladainha. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Continuação do segundo vídeo aqui. Rafael Pablo. Sola Escritura. Não vem, meu irmão, eu estudo, eu busco conhecimento. Não só da Escritura, mas da tradição, do magistério. Confessar que quando ele lia o texto com naturalidade, recebendo no texto o significado do texto, ele chegava à conclusão muito clara e lógica de que aqueles irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Para ele chegar à conclusão de que eles não eram filhos de Maria, ele teve que fazer elaborações teológicas. Aí ele começou a elaborar e conseguiu chegar à conclusão de que Aí quando a gente mostra que esses caras são tudo picareta e os seus seguidores ficam bravos. Fiz um vídeo aí mostrando, cadê os filhos de Maria? Eu quero que você me mostre na Escritura onde Maria pecou, onde Maria está morta, quem são os filhos e as filhas, quero o nome, tudo. Na Escritura. Vocês não tem como. Aí você fica nesses picareta, tentando desmontar e tentar montar um quebra-cabeça, todo esse desespero para provar quem são os filhos e as filhas de Maria. Já que vocês não conseguem provar na Escritura, vai na história, vai na tradição. Ô, meu querido, vocês são os picaretas, vocês são mentirosos, vocês são fruto, como diz o Padre Pio, de Satanás. Infelizmente, meu, quem despreza a igreja é o demônio. Quem tem ódio da igreja é o demônio, principalmente da mãe da igreja. Até agora, ó, não mostrou um versículo bíblico esses picaretas. Realmente não eram filhos de Maria. Isso acontece porque agora ele está lendo o texto e colocando no texto aquilo que ele quer encontrar. Porque quando ele não fazia isso, ele chegava à conclusão óbvia de que Jesus tinha irmãos e que esses irmãos eram filhos de Maria. Dá para notar que agora ele parte de outro pressuposto. Ele já sabe que ele precisa colocar no texto algum significado que leve a entender que aqueles outros irmãos não são filhos de Maria. E agora ele começa a ler o texto com este pressuposto. Ele não deixa o texto falar por si mesmo. Ele agora traz o significado para dentro do texto para encontrar no texto aquilo que ele quer achar. E isso acontece muitas vezes dentro da Igreja Católica, porque durante muitos anos a Igreja Católica foi ali emitindo dogmas e doutrinas sem que as pessoas pudessem conferir nas Escrituras se aquilo estava de fato dentro das Escrituras. A partir do momento que a Bíblia se popularizou, a Igreja Católica agora precisava achar textos para comprovar todos aqueles dogmas que ela sabia que não encontraria fundamentação nas Escrituras. Então, qual que é a tática? Agora é fazer um texto dizer aquilo que ele não diz. Mesmo que o texto não revele... Agora eu vejo a esses seguidores que querem defender esses picareta. A igreja escondeu os dogmas, como a Bíblia foi se popularizando, agora a igreja resolveu de mostrar, fazer manobra, etc, para mostrar os dogmas. Meu irmão, simples, os dogmas já foi oficializado lá no século I e no século III. E todos os dogmas é fundamentado na sola Escritura. Se está fora da sola Escritura, não é dogma, não é reconhecido. Que
Aí vem esses picaretas, nem meu canal segue, não mostra um versículo bíblico para ficar falando heresia. Que, meu irmão, mostra. Até agora ele só tá falando, não mostrou um versículo bíblico. Eu quero que ele me mostre um versículo bíblico. Uma observação, você que vai ver meu vídeo, eu sei que você vai ver meu vídeo, porque os hereges, eles trabalham assim. Procurei debate Padre Luiz Toro com protestante sobre esse tema. Aí você vai ver o couro que vocês tomam de Bíblia. O cara conhece muito mais do que eu, né? Eu sou um leigo, tô aprendendo ainda. Então, qual que é a tática? Agora é fazer um texto dizer aquilo que ele não diz. Mesmo que o texto não revele algo, eu vou dar esta interpretação a esse texto para fundamentar o meu dogma. Você é o magistério, Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecido pelo magistério. Que magistério? Desce Atos dos Apóstolos 2, Espírito Santo sobre o magistério. Atos dos Apóstolos 2, quem ele escolheu? Quem? Os apóstolos, não foi os protestantes, tá, meu irmão? 1 Coríntios 2:20, Deus escolheu primeiramente os apóstolos. Se saiu desse fundamento, é heresia. É fundamento, invenções humanas. Tanto que tem uma doutrina. Certo? Não doutrinas. Porque de uma leitura natural, de uma leitura deixando o texto Vamos dizer ver aqui, pelo amor de Deus, fala demais, meu. Maria. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos, não fala que Maria teve filhos. Em momento nenhum a Bíblia menciona os outros filhos de Maria. Então não é bíblico, né? Então não é bíblico, então mesmo é. Ah, Jesus teve irmãos. Ok, ele teve irmãos. Maria tinha um orfanato lá, ela adotou 50. E faz um projeto social, e esses 50 irmãos lá, esses 50 crianças atendidas pelo orfanato de Maria eram chamados de irmãos de Jesus. Ou seja, estou sendo irônico aqui, estou sendo exagerado, para dizer que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Não diz que Maria teve outros filhos. Muito bem. Você ouviu aí o primeiro argumento apresentado pelo ex-pastor Eduardo Farias, de que, olha, Jesus teve irmãos, mas isso não quer dizer que Maria teve outros filhos. Afinal, Maria pode ter adotado outros filhos, ou eram filhos apenas da parte de José. Olha só, na cabeça, quando ele era protestante igual esses caras. Para eles, Maria tinha irmãos e filhos com o casamento com José. Quando ele passou a entender, quando ele se converteu realmente, parou de ter essas ideias loucas desses pastores e esses seguidores, aí ele começou a entender o dogma, que era toda invenção e mentira desses pastores. Mas vamos lá, né? Então, Jesus poderia ter irmãos e Maria ainda assim poderia ser sempre virgem, perpetuamente virgem. Mas eu quero trazer alguns textos para você que vai comprovar que o contexto deixa muito mais evidente de que esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria do que o contrário. Como eu disse, se você ler o texto e deixar o próprio texto falar por si, leva à conclusão de que esses outros irmãos de Jesus eram também filhos de Maria. E é esses textos que eu quero apresentar para você a partir de agora. Então vamos analisar um por um e aí você tire as suas próprias conclusões. Se o contexto leva a entender... Agora escuta a diferença, protestante, de quem usa a Bíblia com visão do magistério e sem suas visões loucas. Essa loucura que vocês são loucos, desesperados para tentar provar ao contrário que a igreja prega. Que esses irmãos de Jesus não tinham absolutamente nada a ver com Maria no sentido sanguíneo, eram filhos de José ou eram adotados. Vai que toma e vai se enfiando pra dentro. Tem um comercial aqui que eles ganham, né? Para fazer esse vídeo e falar mal da igreja, como sempre. Ou se pelo contexto nós podemos saber que esses irmãos de Jesus eram sim filhos de Maria. Vamos analisar os textos que eu quero apresentar aqui. Fala demais esse cara, pô. E para começar, eu quero apresentar os Salmos 69. E por que eu estou trazendo... Salmo 69? Tá igual o João Oliveira. Eu acho que é a pregação do João Oliveira, pô. Salmo messiânico, né? 69. A Bíblia Católica 68. Você tem que usar, provar no Novo Testamento, protestante. Que Maria teve filhos e filhas. Mas vamos lá, né? Tá vendo que é a mesma tática? um texto do Antigo... E esse texto, se você for prestar atenção, ler todinho,
Se você for entender, mas é profecia falando do Senhor. Se você for ler o texto todo, então tá agregando pecado ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, né? Testamento para falar sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria. Porque esse Salmo 69 é utilizado lá no Novo Testamento como um salmo messiânico. Alguns versículos desse salmo são destacados lá no Novo Testamento para dizer, olha, aquele salmo estava apontando para Jesus. E se ele está apontando para Jesus, nós precisamos verificar. Essa tática já conhecemos, protestante. Inventa outro versículo, por favor. O que ele diz a respeito dos irmãos de Jesus ou dos filhos de Maria. Vou abrir aqui, Bíblia Católica 68, tá, meu querido? É só. Mas que interessante. Como se desmascara um mentiroso. De Bíblia, hein, pastores? Seguidores. E aqui nós temos uma clara evidência de que Maria teve filhos. O salmo é messiânico, está apontando para Jesus e ele vai dizer algumas coisas bem interessantes. Só para você notar que é sim um salmo messiânico, no versículo 9 que está aí na sua tela, nós temos uma parte do versículo que foi utilizado lá quando Jesus limpou o templo. Ele colocou os vendedores para João fora 2, do tá, templo. meu querido? E aí nós temos essa primeira parte aí que foi utilizada para indicar que Aqui a gente vemos quem são esses irmãos que desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Os judeus. Quem está ali no templo? Os judeus. Aí já caiu a ficha, né? Mas vamos lá. esse salmo aqui estava falando de Jesus. Viu como eles mesmos se refutam a eles mesmos? Só basta prestar atenção e estudar a Escritura. Olha como ele vai se refutar ele mesmo. Aqui não está falando irmãos de Jesus sanguíneo. Está falando irmãos de Jesus, os judeus, das tribos, a 12 tribos. Mas vamos lá. Diz o seguinte, é que o zelo de vossa casa me consumiu. Lembra, quando Jesus colocou os vendedores para fora, é exatamente esse versículo. E o zelo da casa o consumirá. Este é o texto utilizado lá para dizer que, olha, esse Salmo 69 está apontando para Cristo. E aí nós temos no versículo 7 e 8 algo bem interessante. Lembrando que eu estou lendo a versão católica para não ser acusado de que a versão protestante adulterou alguma coisa. E diz o seguinte, versículo 7 e 8. Pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se-me o rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos. Qual tradução que você está ouvindo está muito diferente da minha? É Jerusalém, meu querido? Fala a tradução pelo menos, tá? Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Um salmo messiânico está apontando que os irmãos de Jesus eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos muito o que... Continua o salmo todinho, você vai ver. Está agregando pecado ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, Salmo 68. Se tivesse usando a Bíblia católica, seria 68. Ele está usando a Bíblia protestante, ou a Bíblia de Jerusalém, né? Olha só, 9, ó. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe, ó. O 10. É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos trajaram caíram sobre mim. Agora o 7. Os que esperam em vós, o Senhor dos exércitos, por minha causa não seja confundido, que os que vós procura, ó Deus de Israel, não tenha de que se vergonhar por minha causa. Olha só. Continua o salmo, ô pastor, você vai ver. Não é certamente especulamente a Cristo. Não tem como se provar isso, porque os apóstolos também abandonaram Cristo na cruz. Ficou só o discípulo amado. Agora, de quem esse salmo está falando? De quem esse salmo está se referindo? Quem são esses irmãos do Senhor Jesus Cristo que abandonaram ele, que desprezaram ele? Olha só. Você pega João 1. Olha só. Aqui é cedo, é 5 horas da manhã, meu querido. Olha os passarinhos cantando, louvando a Deus, etc. E eu aqui fazendo vídeo, destruindo essas mentiras desses doutores, né? Pregando em cima, né? Porque eu não sou apologeta, sou pregador. Olha só. João 1:11. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ó.
desprezar o Senhor. Quem é os seus irmãos? Judeus. Jesus, ele é judeu. Certo? É só, agora você pega aqui o Salmo, João 2. Jesus expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. Quem está ali no templo? Se eu usar um salmo desse, ô pastor, você toma um couro. E tem... Eu estou usando Bíblia, pastores. Aí, ó. Vocês que estão mandando comentário aí, que não aceita. Eu sei que a minha pregação te incomoda. Por quê? Porque é distorções protestantes. O meu tema é esse. Distorções protestantes. Ou mentira protestante. Ou adulterações protestantes, etc, etc. Por aí vai. Olha só. Lembra o Salmo lá, 68, 9, 10 e 7? Bíblia protestante, 69, 7, 9, 10? Olha só. Você pega aqui, ó. João 2, 17. Lembraram-se, então, os seus discípulos do que está escrito. O zelo de tua casa me consome. Olha só. Disse os que vendia as pombas, tirai isso daqui, e não façai da casa de meu pai uma casa de negócio. Ó. Olha só. 18. Perguntaram-lhe os judeus. Que sinal nos apresenta tu para conceder deste modo? Respondeu Jesus. Destruí-vos esse templo e eu erguirei em 3 dias. Os judeus replicaram. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só. Já sabemos quem são esses irmãos do Senhor Jesus Cristo que desprezaram ele, que rejeitaram ele. Mas tá ótimo. Vamos continuar aqui, que ainda eu tenho tempo. 5h40 da manhã. Eu vou trabalhar daqui a pouco ainda. Se tivesse tempo o dia todo, cara, ia ser tanto vídeo. Mas não deu um tempo. Mas louvo a Deus para isso. Que eu pedi um emprego, Deus me deu um emprego. Glória a Deus. Eram filhos da mãe dele. Então, nós não temos muito o que falar a respeito disso, a não ser que alguns vão dizer, mas não dá para confiar em salmo messiânico, é uma linguagem tipológica. Sim, então vamos para o Novo Testamento e vamos ver alguns textos que nós temos no Novo Testamento aleluia, que falam né, sobre os pastor? irmãos de Jesus e o que o contexto sugere. O primeiro texto que eu quero analisar com vocês e que eu gostaria muito Mateus que vocês deixassem 13. lá embaixo nos comentários, caso vocês encontrem algum tipo de mensagem subliminar que nos dê a entender, nos leve a entender que aqui os irmãos de Jesus não seriam filhos de José e de Maria. Deixe lá embaixo onde está essa mensagem, porque eu não consegui encontrar. Lembrando que eu estou lendo na versão católica. Diz assim Mateus 13, dos 53 ao 55. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para Agora está começando a nossa pregação. Agora ele começou a trabalhar corretamente, mostrando no Novo Testamento. Porque o salmo messiânico ali é uma furada. cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Muito bem. Onde está aquele... Não é Maria? E os seus irmãos? O texto não está falando que é filho de Maria, não, meu querido. Olha só. Ou Marcos 3, 6, 4, ou Lucas 4, 22, certo? Mateus 13, ó. Não é este o carpinteiro? Não é sua mãe, ó. Não são seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde ele vem, pois, tudo isso? Ó? Momento nenhum. O texto, Rafael Pablo, está falando que são filhos de Maria. E as irmãs, os irmãos, momento nenhum fala que é filho de Maria, mas fala que é irmãos do Senhor Jesus Cristo. Momento nenhum fala que são
irmãos, filhos de Maria com São José. Quem são esse? Tiago, José, Simão e Judas. Vamos continuar. Eu vou dar a resposta na escritura, tá, pastores? Pastor não, seguidores, né? Porque os pastores não se manifestam. Onde está aqui nesse texto qualquer coisa que nós podemos levar em consideração para inferir que esses irmãos de Jesus não seriam filhos do carpinteiro e filhos de Maria? Absolutamente lugar nenhum. Mas vamos para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, mais uma vez, o contexto aqui dá a entender que esses irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria. Pelo contrário, na grande maioria... O texto não está falando que é filho de Maria. Olha só, quem é esses irmãos? Quem faz a vontade. Mateus 12, 50. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Olha só, quem faz a vontade. Momento nenhum, esses dois textos estão falando que... Ah lá, olha só, se tivesse assim, ó. Vou fazer uma analogia aqui para ele entender. Vou desenhar. Já 20 minutos o vídeo? Misericórdia, pô. Olha só. Jesus respondeu. Ó, aqui, ó, 46. Jesus falava ainda à multidão. Quando veio sua mãe, ó, e os seus irmãos, filho de José com Maria, esperando do lado de fora a ocasião de lhe falar. Se tivesse assim, aí sim. Ela teve filho sim, tá na Bíblia, mas não tá assim. E Mateus 13, 55, 56, também não fala. Fala que são os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Irmão na fé. O parente próximo, termo adelphos. Porque o Evangelho de São Mateus usava a Septuaginta. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Certo? Vamos ver a resposta do Rafael Papa para nós encerrar esse vídeo aqui que está muito grande já. Essa conversa fiada dele que não provou nada até agora. Na grande maioria dos textos, os irmãos de Jesus são sempre citados estando com Maria. Não faz nenhum sentido acreditar que esses filhos não seriam filhos de Maria. Na verdade... Tá bom, vou encerrar aqui esse vídeo por aqui. Olha só. Mas Maria está sempre cercada dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. É simples, meu querido. Ó. Você pega Romanos. Ele não provou ainda quem são Tiago, José, Simão e Judas, certo? Mas tá bom. Eu fiz um vídeo falando sobre isso já. Romanos, olha, você pega 8, 29, ó. Os que ele distinguiu de antemão também, mostra a Bíblia, porque o cara não fala que eu uso Bíblia, não uso Bíblia, né? Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Olha só. Certo? Aqui já finalizamos. Vamos aqui em João. Olha só, outro texto. Ó. 20, versículo 7. Disse-lhe Jesus: não me retenhas a ressurreição, né? Que ainda não subo a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos, dizendo-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ó. Olha só, agora você pega São Mateus 20. Ó, para quem Jesus fala, vai e fala aos meus irmãos, filho de Maria. Você pega Mateus 28. 7, ó. Ide depressa e dizei aos discípulos, ó, que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na galera. Lá o haverei de rever. Eu vos disse, ó,
aos meus discípulos. Esses irmãos são os discípulos, são as discípulas, certo? Agora vamos aqui em Marcos. Olha só, 16, Marcos 16, 9. Ó. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, certo? De quem tinha expulsado esse demônio, foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele. Quem? Os discípulos, que são os irmãos. Quais estava aflito e chorando. Quando souberam que Jesus vivia e que ela tinha visto, não quiseram acreditar. Ó. Tem todo um contexto, tem toda uma elaboração. Você pega 1 Coríntios, ó, os irmãos aqui, ó. 15. Olha só. Estou usando Bíblia, certo? 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez dos quais a maioria parte ainda vive, e alguns já são mortos. Olha só. São tudo filhos de Maria, então? Então não bate, pô. Essa visão desses caras não bate. Os caras vão ficar xingando, mas não prova nada. Não prova nada. Essa é a resposta do segundo vídeo. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto. Já fiz um vídeo falando quem são Tiago, José, Simão e Judas. Certo? Agora eu estou fazendo outro vídeo para mostrar. João 19, 25 ao 27. O discípulo amado leva ela para sua casa. Quem são? Maria se tornou mãe dos apóstolos. Mãe da igreja. Quem tem Jesus por irmão, aquele que faz a vontade, tem Maria por mãe. E se torna irmãos de Jesus. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.